É isso aí, meu irmão, minha irmã. Você que está conosco, a nossa internet deu um bug agora, mas voltamos aqui novamente. E, como eu estava falando, hoje nós vamos falar sobre a cura do homem da mão ressequida. Esse texto está ali em Lucas, no capítulo 6, do versículos 6 até o 11. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, nessa manhã e derrame bênção sobre a sua vida. Eu estou aqui transmitindo também pela nossa página, nesse momento. Que Deus te abençoe grandemente. E o texto diz assim, em Lucas, no capítulo 6, do versículo 1 ao 11. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, ressequida. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor uns com os outros, inferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Nesta manhã queremos te louvar e te adorar diante da beleza da tua santidade. Louvado seja o teu santo nome. Ó Deus, que o Senhor nessa manhã faça milagre na vida de todos aqueles, ó Pai, que te servem, que te adorem em espírito e em verdade. Amém e graças a Deus. A Bíblia Sagrada nos relata que Jesus realizou vários milagres enquanto pregava a sua mensagem sobre o reino de Deus. O milagre da mão ressequida certamente nos deixa ensinamentos profundos sobre os verdadeiros valores que devem ser alcançados na vida cristã. E você encontra essa história desse milagre nos evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas. E é interessante observarmos que, apesar destes discípulos estarem juntamente com Jesus, nesta ocasião, estes evangelhos relatam a história do milagre com detalhes diferentes. Então isso nos mostra que cada um de nós tem uma percepção diferente das dificuldades e desafios a nós impostos. Uns se atentam mais ao que está ao redor, outros aos problemas em si e a outros possibilidades e oportunidades existentes. Primeiro ponto que nós queremos abordar aqui é dizer para você que esse milagre está registrado em Mateus capítulo 12, versículo 9 ao 14, Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 6, e esse que acabamos de ler aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 6 ao 11. Eu gosto muito de ler em Lucas, primeiro pela formação que ele tinha e porque ele era médico. Para um médico falar de milagre é muito difícil, ao menos que ele realmente tenha acontecido. Porque ele é um médico formado em medicina. Então, quais as circunstâncias desse milagre diretamente na ação? Primeiramente, esse milagre aconteceu em um sábado. E como sabemos, sábado era sagrado para os judeus. Nesse dia é proibido fazer qualquer tipo de trabalho, porque é o dia de descanso e santificado ao homem para com Deus. Então, sabendo disso, os fariseus e escribas, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, doutores e profundos conhecedores da lei hebraica,
procurando incriminar Jesus, o acompanhavam de perto em suas atitudes, tentando achar uma brecha para acusá-lo. Lembre-se de que uma semana antes, estes homens já tinham acusado Jesus pela prática de ações no dia do sábado, quando naquela ocasião seus discípulos haviam colhido espigas de milho para saciar a fome, ali em Lucas capítulo 6, versículo 1. Então, neste cenário cercado de ardilosos inimigos, a Bíblia diz que Jesus se apresenta na sinagoga deles, ou seja, dos que procuravam incriminá-lo. E apesar de ensinar e dissertar sobre a lei, quero mostrar para vocês, queridos, que como Jesus nos ensina a não fugir dos desafios. Conhecedor de todas as coisas, ele poderia buscar ensinar em outra sinagoga, ou esperar os ânimos de seus acusadores se esfriarem para continuar a obra. Ou ele continuar ensinando nos montes, nas montanhas, porque as multidões seguiam ele onde fosse, ele não precisava entrar na sinagoga. Mas não, ele seguiu em frente, em seu propósito de levar a palavra de Deus. Era a disposição de Jesus em fazer o que era certo. E estando então ali ele a ensinar, Jesus vê no meio da multidão um homem cuja mão era ressequida. Isso nos mostra que tem pessoas dentro das igrejas precisando de milagre, mas o milagre não acontece por causa da religiosidade. O Espírito Santo não tem muita voz na igreja. Às vezes o pastor é convidado para pregar uma mensagem e é dado um título para ele. Se na hora quando ele chega lá e o Espírito Santo mandar ele falar outra coisa, ele é recriminado, porque o Espírito Santo muitas vezes não tem vez nisso aí, por causa da religiosidade. Então, Jesus estava ali a ensinar. Então Jesus viu aquele homem ali. Então, certamente era um homem de muita fé, pois suas limitações físicas não impediam de estar na casa de Deus, mesmo sabendo que era mal visto e discriminado pela sociedade, porque um deficiente, naquela época, era considerado impuro, não era muito bem-vindo na sociedade. Eles achavam que eram assim por causa do pecado. E lembre-se, para os judeus, as mãos tinham extrema importância, principalmente a mão direita, que era a que estava ressequida, como frisado pelo próprio Lucas aqui. Com a mão direita se abençoava a comida e com a mão esquerda lavava-se o corpo. Então ela representava o impuro e de maneira alguma deveria se comer com a mão esquerda. Agora imaginem, nesta sociedade tão religiosa, um homem utilizar as mesmas mãos para tocar o puro e impuro, santificado e não santificado. Então, certamente, este homem passou por grandes adversidades físicas. Ele não podia trabalhar com a mesma desenvoltura, provavelmente sentia muita dor ou vergonha. Não havia medicina como temos hoje, não havia fisioterapia, cirurgias. E pelos religiosos da época, espiritualmente era visto como uma pessoa impura, tal como uma mulher do fluxo de sangue. E mesmo com tantas coisas contrárias a ele, esse homem colocou-se a buscar a Deus no lugar certo, na casa de Deus, onde a palavra era ministrada. E ele chegou na condição certa, esperando em Deus, em Jesus, o seu milagre. Ele não estava esperando em homens, nem no sistema religioso da época, como muitos hoje esperam em homens e no sistema religioso da sua denominação, sabe? Então, enquanto Jesus ensinava, ele enxergava no meio da multidão esse homem e a sua aflição. Então isso nos mostra que mesmo que estejamos ofuscados pelas multidões, tentando esconder os nossos problemas ou buscando a cura, Jesus contempla a nossa necessidade e nos chama para perto dele. Não sabemos por que este homem não clamou a Jesus pedindo milagre, se por medo ou por insegurança, isso não importa. Jesus o viu e o alcançou
E Jesus foi ele que disse: vem para o meio. Então o homem imediatamente pôs-se em pé e, sem questionar ou indagar, foi até Jesus. Então muitas vezes Jesus quer que venhamos para o meio ou permitir que fiquemos no meio, no local de exposição, no centro, onde as pessoas possam ver. Não para nos envergonhar, mas porque é lá que Ele quer fazer o milagre. Para que todos contemplem o maravilhoso amor de Deus para com o homem. Aí Jesus disse: estende a mão. E ele, ao estender a mão, e essa mão ficou totalmente curada, estando o seu estado igual a outra, ou seja, a restauração foi completa, não foi meio termo, equilíbrio pleno. A mão que abençoa agora está igual à mão do juízo. Assim que temos que conduzir a nossa vida, buscando uma vida de bênçãos com Deus, mas que ela seja igual à mão do juízo, de obediência e do temor do Senhor. Não olhe para as coisas e para as pessoas que buscam ofuscar Jesus da sua vida. Fixe os olhos nele, em Jesus, pois ele é a solução para todos os problemas. E desta grandiosa história, de mais um dos milagres de Jesus, podemos tirar vários ensinamentos. Dentre eles, primeiro, Jesus nos ama e o seu amor está acima da religiosidade. Ele não cessa de fazer o bem. Ele nos conhece no íntimo, mesmo quando não nos chegamos a Ele. Ele nos chama para o meio, não para nos envergonhar, mas para que o seu nome seja engrandecido e sua glória seja manifesta em nós. Para receber o milagre, precisamos estar em comunhão com Deus. Então, quando Ele te chamar, atenda de imediato, se disponha e tenha fé, pois o milagre vai acontecer. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e derrame bênção sobre a sua vida. Manda um abraço para o meu amigo, meu irmão, meu vizinho, Flávio. Que Deus o abençoe grandemente e derrame bênção sobre a sua vida. Pastor Marcos, Deus abençoe, pastor Lindoval, lá em Camaragibe, meu amigo. Minha irmã Maria do Carmo, todos ali de Camaragibe também, Vila da Inabe por ali. Enfim, vocês que têm nos acompanhando, meu amigo Ramilson, Rio Grande do Norte, que Deus abençoe sua família grandemente em nome de Jesus. Tenhamos uma quinta-feira alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você